Então vamos voltar então para Malaquias. Então, o profeta, ele vai, queridos, profetizar em um tempo muito importante na história da igreja. Veja, é o século 6 a.C., é um tempo muito turbulento. Como estamos antes de Cristo, quando eu falo século 6, aí é de trás para frente, né? Então é de 500 e pouco, tá? Então, o século 6 a.C. é um tempo um pouco turbulento. E eu vou trazer aqui algumas datas para os irmãos, para que os irmãos possam se situar, tá? Para que a gente possa chegar no livro de Malaquias e entender o que o profeta estava profetizando para nós, entender qual a mensagem do profeta para nós. Então, primeiro, os irmãos lembram que Jerusalém, o templo de Jerusalém foi destruído no ano 586, primeira data, 586 antes de Cristo. Destrói Jerusalém, destrói o templo, eles vão para o cativeiro, a Babilônia, não é isso? Ficam lá. No ano 538, o rei persa, chamado Ciro, ele faz um edito, ele faz um termo, permitindo os judeus de retornarem para Jerusalém. Quem é que retorna para Jerusalém? Zorobabel. Zorobabel é o líder que traz o povo, e na área espiritual é o sacerdote Josué. Não confundir com o Josué lá de Moisés, que está 1000 anos de distância. Porque a gente olha assim, parece que está tudo pertinho, né? Mas mesmo nessa hora você vai ver que há um hiato grande. Então, Zorobabel vem com esse Josué, e aí eles lançam os alicerces do templo. 536, 2 anos depois que eles retornam, o alicerce do templo, ele é colocado. Mas aí vem aqueles problemas que Neemias vai relatar, dificuldade, oposição, as pessoas começaram a olhar mais para suas casas, deixaram o templo, e aí o templo foi ficando só com alicerce, só com alicerce. Aí Deus manda Ageu e Zacarias, os 3 últimos livros da Bíblia, vão narrar essa última parte da história. Ageu e Zacarias vão ser enviados por Deus para estimular o povo a reconstruir o templo. Dizer, bora gente, anima, vamos fazer. Ageu e Zacarias vão ter esse foco, tá? E aí, no ano 516, Ageu e Zacarias começam a profetizar no ano 520, 4 anos depois, no ano 516, o templo é inaugurado. É aquela grande festa, os idosos choram porque estavam com saudade do templo maior, dando um mau testemunho, e os jovens gritam de alegria, e aquela alegria maravilhosa, e o templo é feito. E a novela continua. Só que como? O povo começa a viver suas vidas. Estamos no ano 516. E aí o povo começa a viver a sua vida. E aí nós temos, meus irmãos, a virada de ano. A virada de centena de ano, né? O povo começa a andar, começa a viver, casar, dar-se em casamento, vai para o culto. Só que aí começa, meus irmãos, a desviar-se dos caminhos do Senhor de novo. Não mais com idolatria, porque lembre-se, depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia, nunca mais entrou pela área da idolatria. Essa área deu certo, mas aí o povo começou a praticar injustiças sociais, casamentos mistos, deixava o culto, trazia animais defeituosos. E aí, meus irmãos, no ano 458, agora, já no reinado de Artaxerxes, eis que vem Esdras. Então, Esdras é enviado agora de volta para Jerusalém para restaurar, não o templo, o culto. Restaurar o culto, porque o templo já tinha sido feito. Restaurar o culto e ensinar a lei de Deus. 13 anos depois, vem Neemias. Observe que de Esdras e Neemias para Zorobabel tem uns 50 anos aí. Tá? Não era juntinho não, Zorobabel, Esdras e Neemias. Não, há uma distância. Então, Zorobabel está bem atrás, 516, e aí depois vem Esdras, e aí vem Neemias. Neemias chega, meus irmãos, exatamente no ano 445. Começa a reconstruir os muros
de Jerusalém, mas também ele começa a pregar, a fazer uma restauração, para que o povo voltasse para o Senhor, abandonasse não mais os ídolos, mas as práticas de estar afastado de Deus, de fazer desdém do culto. Então ele vai persuadir, Neemias vai persuadir o povo a repudiar casamentos mistos, guardar o sábado, trazer fielmente os dízimos e ofertas, fazer uma restauração, Neemias. Só que Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E ele foi autorizado para ir para Jerusalém por um tempo. Ele tem que voltar. Então Neemias, meus irmãos, retorna 12 anos depois, em 433, volta para a corte, porque ele era funcionário público, alto funcionário público. Ele volta, e aí no ano 433 ele volta para o serviço do seu rei, e o povo começa a praticar as mesmas coisas que praticavam antes. É aqui que entra agora Malaquias. Quando Neemias volta para a corte, o povo começa a se desviar de novo. E aí Deus chama Malaquias para profetizar, para que o povo, meus irmãos, volte a cumprir a lei de Deus. Volte a fazer o que Deus deseja para a vida deles. Volte a dar atenção ao culto, aos relacionamentos. Então, queridos, Malaquias, ele vai repreender a ideia de que Deus havia abandonado os judeus. Ele vai repreender a infidelidade dos sacerdotes. Ele vai repreender a confusão que o povo fazia na área de casamento, tanto casamento mistos como divórcios. Então Malaquias, ele vai ser esta voz profética importante. Por quê? Depois de Malaquias, nós vamos ter 350 anos de silêncio profético na vida do povo judeu. Então ele vai profetizar por volta do ano 433. Depois que ele profetiza, meus irmãos, não tem mais profetas. O próximo profeta de Malaquias, depois de Malaquias, o próximo profeta será João Batista, que é esse que nós acabamos de ler, o mensageiro que preparará o caminho do Senhor. E também ele vai profetizar acerca do próprio Jesus Cristo que viria. Então, depois de Malaquias, só temos João Batista. Então nós temos em Malaquias uma grande profecia, porque o povo ia ter que ficar com essa profecia durante 300 anos. E o povo se manteve nesses 300 anos. Surgiram muitas coisas. Teve a revolta dos Macabeus, porque depois vem o Alexandre o Grande. Tem os impérios estão aí, né, atuando de maneira bem ativa. Então o Império Persa cai, vem o Império Grego-Macedônio com Alexandre morre cedo, aí se divide o império dele entre os Seleucidas, os Ptolomeus, e aí depois dos Seleucidas vai vir um que vai querer exterminar o povo de Israel. Então tudo isso acontecendo, por volta do ano 140, que é a história dos Macabeus. Inclusive, fiquei sabendo que vai vir um filme sobre a revolta dos Macabeus, feita por Mel Gibson, aquele que fez A Paixão de Cristo, né? O diretor. Então ele já está quase pronto o filme sobre essa revolta dos Macabeus, que é de 130, 135 a.C. Então, nós temos em Malaquias, queridos, esse momento muito importante, para que o povo pudesse se reformar, se restaurar, para que o povo pudesse entender a importância da palavra de Deus. E então, quais os pecados do povo que Deus denuncia por meio do seu mensageiro Malaquias? O nome Malaquias significa meu mensageiro. Alguns entendem que não seja até um nome pessoal, mas um título de alguém, né? Meu mensageiro. Primeiro pecado, meus irmãos, que nós vamos perceber que Deus denuncia por meio de Malaquias primeiro pecado, duvidar da justiça de Deus. Olha, coloque aí Malaquias 1, verso 1 a 3. Malaquias 1. Uma advertência. O texto começa assim. Malaquias, uma advertência. Existem versões que falam peso da palavra do Senhor, uma carga, é uma pancada, é uma advertência.
palavra do Senhor é contra Israel, por meio de Malaquias, né? Eu sempre amei, diz o verso 2, eu sempre amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? O estilo literário de Malaquias, meus irmãos, é um estilo que vai ser, segundo muitos estudiosos, estilo socrático, em que há diálogos entre Deus e o povo. Então o próprio Deus faz pergunta, Deus responde, e são vários diálogos, são cerca de 6 pecados, de maneira geral, que Malaquias vai falar, que Deus vai falar por meio de Malaquias, e em todos eles há esse diálogo. Vocês dizem isso, mas como que vocês fazem isso? E Deus responde. Então, você diz, de que maneira nos amastes? Porque diz, eu sempre amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Não eres o irmão de Jacó, declara o Senhor, todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Então, primeiro o povo começa a duvidar da eleição de Deus. Deus deixa claro, meus queridos, eu os escolhi, eu os chamei. Depois começam a duvidar da justiça de Deus. Passa aí agora para o capítulo 2, verso 17. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado, diz o Senhor? Vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Então havia se propagado aquela ideia que ainda hoje é forte. Se Deus existe, por que é que existe o mal no mundo? Então, o primeiro pecado que Deus vai denunciar por meio de Malaquias é essa ideia pagã. E Deus vai deixar claro que Ele vai cumprir a sua justiça. Como? Por meio do texto que acabamos de ler, do capítulo 3, verso 1, Ele enviará o seu mensageiro, João Batista, que anunciará o caminho para a vinda do Messias prometido. E no tempo certo do Senhor, todas as coisas serão julgadas. Mas o próprio Deus não aniquila todos os que não creem nele, porque Deus ele é misericordioso, Deus ele é cheio de compaixão, mas todos aqueles que cometem atos de injustiça serão devidamente julgados. Não haverá injustiça. Então esse é o primeiro primeiro pecado que Malaquias vai denunciar. Qual é o segundo pecado? O segundo pecado que o povo fazia, meus irmãos, era a profanação do culto. Olha aí, Malaquias, volto para 1, versículo 6. 6. O filho honra seu pai. Olha que legal agora, gente. O filho honra seu pai. E o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, onde estará a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos Exércitos, a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Olha o verso 8 agora. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. É Deus falando, Deus colocando num diálogo com o homem. Tentem colocar esses animais, oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. O sistema levítico de ofertas era muito bem definido. Para cada tipo de oferta, havia um tipo de animal a ser escolhido. Você pode depois revisar em Levítico. Levítico, os 5 primeiros capítulos de Levítico, são tipos de ofertas diferentes. Levítico 1, holocausto. Levítico 2, oferta pelo pecado. Levítico 3, oferta de gratidão. Então, cada um tem
um tipo de oferta. E era tudo muito bem determinado. Tinha que ser um carneiro sem defeito, uma ovelha sem defeito. Se fosse trazer uma oferta derramada, trazer uma farinha boa, aquela farinha grossa que entra no buraco do dente, Deus não ia querer não, meu irmão. Tem que ser uma farinha boa, aquela farinha que você faz mingau, né? Um azeite bom, azeite de oliva. Chegasse lá com azeite de soja, dizer, olha, isso aí eu conheço. Vem para cá com esse negócio não com azeite de soja, que eu conheço. Tudo era muito bem definido. Por quê? Porque, meus irmãos, entrar na presença de Deus, adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, é uma coisa solene. Então o povo estava avacalhando o culto a Deus, levando animais deformados, levando animais que eram mortos por feras selvagens. A pessoa ia para o culto, para uma das festas obrigatórias, Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculo, todo judeu tinha que ir acima de 12 anos, no mínimo 3 vezes para Jerusalém ao ano, e não podia chegar de mãos vazias. Então, eles chegavam lá para essas festas, e aí olhava para o rebanho, dizia, rapaz, está tão taludinho aqui esse cabrito, essa ovelha, não vou levar isso aqui não, tão gordinho, não, eu vou levar aquele ali, aí, mancando, eu digo, é esse que eu quero aí, vou pegar isso aqui, cheio de pereba, mancando, aí levava, e aí o sacerdote aceitava, por quê? Recebia suborno, um sistema que vai permanecer, infelizmente, até a época de Jesus. A classe sacerdotal era uma classe corrupta. Mas isso não era motivo para eles não cultuarem ao Senhor, não era motivo para eles não levarem a oferta devida ao Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, na época de Jesus, foi essa classe sacerdotal quem condenou Jesus. Foram eles que incentivaram Pilatos, que não queria condenar Jesus, foi eles que incentivaram Pilatos a condenar Jesus. E ainda assim, mesmo após a crucificação e a ressurreição, os apóstolos continuaram no templo e de casa em casa. Só não foram mais para o templo quando veio a perseguição, e porque na soberania do Senhor, o templo seria destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas não era porque a cúpula, o clero era corrupto que eles deveriam, também se corromper, levando animais. Então, meus queridos, uma coisa que Malaquias traz para nós é a reforma no culto. E isso a reforma protestante também vai trazer de uma maneira muito significativa. Até pouco tempo atrás, as cerimônias, as celebrações na Igreja Católica eram feitas em latim. Para quem vê, o sacerdote ficava em latim e descostas. O culto profanado por imagens idólatras, o culto profanado por venda de indulgências, em que a pessoa não era induzida a confessar o seu pecado, mas a pagar pelo seu pecado. As indulgências, meus irmãos, chegavam a tal ponto, por exemplo, de que eu poderia comprar uma indulgência para um pecado que eu iria cometer no futuro. Eu chegava lá na igreja, dizia, amigão, olha, eu vou esfaquear um rapaz ali, que ele está me devendo e não pagou, eu vou esfaquear, então como eu vou pecar, eu quero, por favor, um induto, essa indulgência, eu quero um induto. Para facada aí o induto é mais caro. Se fosse uma mentirazinha, um negocinho outro, então, dependendo do pecado, a indulgência ia ser mais parruda. Isso acontecia normalmente. Eles usaram isso até para estimular pessoas a se alistarem para a ensanguinária cruzadas, para as cruzadas. Quem fosse a batalhar nas cruzadas tinha um induto absurdo de pecado. Então eles podiam ir para a cruzada, voltar e aprontar anos e anos que estariam com seus pecados perdoados. Tudo isso, meus irmãos,
Malaquias também vai trazer, não das indulgências, mas acerca da importância de compreendermos o culto como um momento solene da igreja reunida para adorar ao Senhor. Prestemos atenção. A gente pode olhar agora, pastor, desse pecado eu estou livre, porque eu não tenho que trazer carneiro para a igreja mesmo, defeituoso. O que é que Deus quer nos ensinar? Não é que nós não vamos levar a trazer agora ovelhas defeituosas. Agora, o que Deus quer nos ensinar, meus irmãos, é acerca de quão importante é cultuar a Deus para você. Se não posso levar um carneiro de qualquer jeito, eu agora que como adorador tenho que me dizer, eu não posso ir de qualquer jeito cultuar ao Senhor. Eu tenho que ir cultuar ao Senhor com alegria, com intencionalidade. Eu tenho que me colocar, meus irmãos, numa situação que culto a Deus é algo maravilhoso. Quem sou eu, quem é você, para entrarmos na presença de Deus, Santo do Santo. Assim o fazemos, porque o fazemos em nome de Jesus Cristo. E assim como na época de Malaquias se pervertia o culto, assim como na época de Jesus se pervertia o culto, hoje na nossa época também se perverte o culto. Então nós precisamos entender que essas pessoas precisam compreender antes e hoje que culto a Deus é algo importante. Na sequência, ele diz o seguinte, olha aí, ainda em Malaquias, no capítulo 1, coloque lá, verso 10. Se um de vocês fechasse as portas do templo. A que ponto chegou? Meus irmãos, a gente às vezes acha que estamos fazendo um favor a Deus, estando fazendo parte de uma igreja. Estou fazendo favor a Deus. Deus disse, olha, se for para me cultuar errado, melhor fechar as portas. Ou vocês me cultuam corretamente, ou vocês me cultuam com o espírito e em verdade, ou vocês se envolvem de espírito, alma e corpo nesse culto, ou é melhor fechar a porta. Diz Deus, como que suspirando, né? Se alguém tivesse a ideia de fechar a porta do templo, pelo menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Se alguém, às vezes a gente choca, meus irmãos, às vezes você passar por uma igreja e ver ela fechada, mas para Deus talvez não pese, para Deus talvez foi um alívio. A que ponto chegamos, meus irmãos, desde aquela época? Para Deus, igreja fechada pode ser um alívio, porque para cultuá-lo de qualquer jeito, trazendo fogo estranho, elementos estranhos, cultos antropocêntricos, focados no homem. Mas a gente costuma só olhar para as igrejas esquisitas do nosso tempo, que o povo vem e fica bagunçando, fica rodeando, fica caindo, e tem tanta coisa, né? No meu Instagram, sempre chega esse tipo de culto. Acho que o algoritmo já sabe. Se eu olhar o Instagram, já vem um culto assim. E, meus irmãos, é cada coisa que tem nesse mundão de Deus aí, eu digo misericórdia, né? E é coisas assim, teve um pastor saiu, e ele se pendurou na pilastra, saiu escalando a pilastra. Digo, meu Pai eterno, como se fosse tirar coco. Mas, olhemos para nós também profanamos o culto. Quando você vem cultuar ao Senhor e o seu coração está fora, o que é isso? Quando você vem cultuar ao Senhor e você não consegue ficar um tempo em reverência, o que é isso? Nós também profanamos o culto, não olhemos só para os de fora não, olhemos para nós mesmos. Às vezes você está aqui, está no celular, isso é profanação do culto. Por isso que você pode trazer o celular para acessar a Bíblia, pode ter problema não, você pode acessar a Bíblia, agora você tem maturidade para isso? Porque enquanto você estiver acessando o texto bíblico, vai vir uma notificação. Você tem maturidade suficiente para ouvir notificações e permanecer focado na leitura bíblica no seu celular? Se você tem, permaneça. Se você não tem, traga uma Bíblia de papel, meu irmão, como essa daqui.
Porque isso tudo são profanações, e Deus, no seu trono, Ele está olhando para nós, e Ele está recebendo esse culto, e é Ele quem vai dizer se estamos profanando ou não. Porque Deus, meus irmãos, Deus, olha agora, não precisa do nosso culto. Olha o verso 11, verso 11, pode passar, verso 11, ó, 11, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso e ofertas puras são trazidos ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Como o Senhor não tem passado, nem presente, nem futuro, o culto que nós prestamos ao Senhor hoje, vale para esse tempo também. Então Deus está dizendo, vocês acham que eu estou precisando de culto? Vocês acham que eu sou uma divindade pagã, é? Porque divindade pagã que é assim, olha gente, tem poucas flores naquela imagem, que é isso, não deixemos essa divindade sem flores, sem adornos, sem velas, vamos estar sempre cultuando Ele, porque se a gente não levar esses adornos, nossa divindade ficará sem muita coisa. Deus disse, você acha que eu sou essa divindade? É? Você acha que eu preciso? Meus queridos, olhe para o universo, olhe para a quantidade de pássaros que louvam o meu nome toda manhã, olhe para o céu, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus não precisa da nossa adoração, nós é que precisamos adorá-lo em reconhecimento ao que o Senhor fez por nós. E ainda, meus irmãos, além de fazerem isso, eles questionavam a própria mesa. Olha o verso 12. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Olha a que ponto chegou. E agora, olha agora o 13, e ainda dizem, que canseira. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes a gente passa por isso? Que esse culto não termina. Vixe, que situação. Cuidado, meu querido. Cuidado. Que canseira. E ri do culto, da mesa do Senhor com desprezo. Despreza as coisas do Senhor. Despreza as coisas relacionadas ao Senhor. Não podemos, meus irmãos, agir desta maneira. E Malaquias vai fazer isso. Malaquias também vai denunciar, meus irmãos, além do culto, uma outra coisa que eles faziam, sabe qual era? Eles corrompiam o ensino. Olha agora Malaquias 2, no verso 1. E agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes. Liderança. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram o coração. Sabe qual é que é a ideia? O sacerdote no final fazia a bênção araônica. Que o Senhor te livre, te guarde, faça o seu rosto resplandecer sobre vocês, que o Senhor te dê a paz. É essa bênção que o Senhor está dizendo. A sua bênção vai ser maldição. Eu vou trocar. Passa agora para o verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Verso 8. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Davi, diz o Senhor dos Exércitos. Isso vai acontecer na época de Jesus. Cristo vai dizer que, ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Mateus 23, versículo 13. Então, os sacerdotes, meus irmãos, a liderança,
ela também precisa estar se reformando. E a igreja precisa estar atenta aos seus líderes. O que é que estamos ensinando aqui na PIBAF? Existe, meus irmãos, desde que mundo é mundo, que o diabo, ele vai querer distorcer a palavra de Deus. Ele no início quis destruí-la queimando, destruindo a existência da Bíblia. Ele viu que não dava certo, que destruía, aí Deus mandava um copista à mão, olha, para a gente ler é ruim, né? Imagina um copista, toda a Bíblia escrevendo, aí um catatal, aí vinha alguém e tocava fogo, ele, não tem importância não, mas tantos meses copiando, não tem problema não, eu copio. O diabo percebeu que não adiantava querer destruir a Bíblia, o melhor era pervertê-la. A Bíblia hoje é o livro mais impresso do mundo, por tabela supõe-se que é o mais lido, mas é o mais pervertido de todos, no sentido de que não que a Bíblia é pervertida, mas que se pervertem a palavra de Deus. Há muitas teologias que estão colocadas em nossas igrejas, meus irmãos, que questionam. Olha, é fácil descobrir se uma teologia, se um ensino não é da palavra de Deus. É fácil. É fácil. É perguntar, meu querido, você crê que isto aqui é a palavra de Deus? Ou você vai num jeitinho? Então, os sacerdotes começaram a perverter, e isso trouxe, meus irmãos, sabe o quê? Isso trouxe implicações práticas. Eles quebraram a aliança. E essa aliança, veja, um ensino deturpado gerou pessoas que deturpavam a aliança. Isso vai ser visto, meus irmãos, sabe por quê? Porque Malaquias vai também denunciar o pecado da quebra da aliança do povo. E para exemplificar essa quebra da aliança, Malaquias vai tomar como exemplo casamento. O casamento. Olha lá em Malaquias capítulo 2, verso 11. Primeiro, casamentos mistos. Malaquias vai denunciar. Judá tem sido infiel. Qual a infidelidade de Judá? Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Repugnante. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Como? Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Meus queridos, Malaquias tomará o casamento como sinal desta aliança. Não é à toa que no casamento nós usamos uma aliança. Então, a partir do casamento, Malaquias vai dizer que todo o povo, assim como eles pervertem o casamento, que é o sinal da aliança, as outras coisas também acabam sendo pervertidas. E aqui não podemos deixar de falar dessas duas coisas. Primeiro, casamentos, meus irmãos, mistos, não está no plano A da vontade do Senhor para as nossas vidas. Se você casou, Deus, Ele é o Deus da compaixão, Deus da misericórdia. Você precisa continuar orando pelo seu esposo, pela sua esposa. Geralmente é esposo, né? A estatística vai nos dizer que geralmente mulheres se casam, quando tem casamentos mistos, são as mulheres que se casam com homens, né? Mas também tem homens que se casam com mulheres, mas é bem mais raro, né? Mas, minha irmã, você que casou, continue firme em oração, pedindo que Deus possa trazer o seu esposo para os caminhos do Senhor. Não temos como provar, ou não temos como ter certeza de que ele irá para o Senhor. Paulo vai dizer isso, tá? Mas você é abençoada, e Deus abençoa o seu lar a partir de você, por amor a você, porque assim como Deus ama Israel, na eleição agora em Cristo Jesus, Deus também nos ama. Deus também nos ama. Então, pela parte eleita, pela parte crente, Deus que é imenso em compaixão, misericordioso, sua misericórdia não tem fim. Pelas suas grandes misericórdias, Ele abençoa o seu lar. Agora você vai precisar se desdobrar muito mais para manter-se firme no Senhor. Você vai ter que ter muito mais garra
para conduzir a sua casa nos caminhos do Senhor, os seus filhos no caminho do Senhor, porque você vai estar casado com uma parte que não vai lhe auxiliar na caminhada espiritual. Então, você vai ter que ter mais força. Você vai ter que ter mais esforços. Porque o normal vai ser o quê? Você não começa a vir a um domingo, outro domingo você não vem, seus filhos não vêm para a escola dominical algumas vezes, outras não vêm, porque o pai quer levar para pescar, para a praia, e aí ele fala, não, mas vamos ter que ir administrando um ao outro, vamos levar aí, e você vai ter que ser sábia, vai ter que ter paciência, não vai poder querer tudo de uma vez só. É um preço a pagar. Deus está abençoando sua casa? Está. Vai continuar abençoando? Vai. Mas a irmã precisa, ou o irmão, ter ciência de que há um preço a pagar. E aí, para quem não casou ainda, o conselho que eu dou não precisa você entrar nessa empreitada, já sabendo que você vai ter que ter um esforço a mais. Meninas adolescentes que estão aqui, não é agora não, é para mais tarde, né? É para frente. Lá atrás também, que eu estou olhando ali. Quem mais aqui estou olhando? Ali, olha aí, né? Não entre nessa empreitada. E outra, não basta ser da igreja não, viu? Ah, pastor, eu encontrei na igreja. Tá. E? Observe esse abençoado. Observe o caráter dele, observe a vida dele, porque estar na igreja não é sinal de nada não, meu irmão. Infelizmente, acontece da pessoa dizer, pastor, eu casei com um crente, eu encontrei com ele na igreja, e 1 ano, 2 anos depois, descobri que não era nada daquilo, que era só fogo de palha. Então, é preciso, depois do seu novo nascimento em Cristo, o casamento é a coisa mais importante da sua vida. Depois do seu novo nascimento em Cristo, o casamento é a coisa mais importante da sua vida. Então, tem que ficar focada nisso. Adélia e Juju está até dormindo nessa hora. Tem muito tempo para falar ainda, né? Mas já de agora, então, no Senhor. E aí, segunda quebra da aliança. Primeira quebra da aliança, qual foi? Casamentos meus. Segundo, divórcio. Malaquias dá uma pancada, meus irmãos. Malaquias 2, verso 13. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Olha, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Olha, o povo chega, chora, oh Senhor, rasga meu coração. E aí, chega aqui, enche, encharca, olha, encharca. Aqui não é o altar, mas como se fosse lá, né? Encharca. Aí Deus disse, lágrimas de crocodilo, eu não estou vendo suas lágrimas. Mas Senhor, por que você não ouve minha lágrima? Por causa do verso 14. Olha aí. Por que, Senhor? Por quê? Porque o Senhor é testemunha entre vocês e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Porque se a primeira quebra da aliança do casamento, hoje em dia, são as mulheres que geralmente se casam com não crentes, o divórcio é ao contrário. Geralmente é homem que larga a mulher. Geralmente é homem que larga a mulher. Hoje tem mudado um pouco, mas no normal, a Bíblia usa aqui o homem, porque na época a mulher não podia pedir divórcio, né? Então, você não cumpriu sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi, diz o verso 15, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua
mocidade. Ah, pastor, mas eu casei à terceira idade. O irmão entendeu. E aí vem o verso 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobra de violência como se cobra de roupa. Meus queridos, o Senhor, Ele odeia o divórcio. O divórcio na Bíblia, só há duas possibilidades para o divórcio na Bíblia. Cristo vai deixar claro, no Sermão do Monte, quando uma das partes, ela é infiel, e ela acaba tendo intimidade com uma outra pessoa, toma um melzinho aí, e essa infidelidade é como se houvesse um rompimento da aliança, um rompimento, e ainda assim, o ideal de Deus é, havendo verdadeiro arrependimento, o divórcio ainda é a última opção. O ideal é a restauração do casamento, ainda que uma das partes tenha sido fiel. Mas se por algum motivo a outra parte não está arrependida realmente tal, então o divórcio ele é permitido. Mas também é uma outra opção. 1 Coríntios 7 vai dizer que é quando há abandono do lar. A pessoa é crente. Nosso relacionamento com Cristo, meus irmãos, é a coisa mais importante que existe. Se a pessoa diz, olha, ou você ou Jesus, você vai sair agora ou amanhã? A ideia é essa. Se a pessoa não quer continuar com você por conta da sua fé, então você também está livre. É o abandono do lar. Por abandono do lar, muitos teólogos, e eu concordo com eles, incluem aí algumas outras coisas nesse bojo. Por exemplo, homem que bate na mulher. A mulher tem que sair fora, meus irmãos. Se já abandonou o lar, abandonou o lar. Nenhuma pessoa, meus irmãos, Paulo vai dizer que Deus nos chamou para viver em paz. A gente não pode dizer para uma mulher que é espancada pelo marido, para dizer, mulher, fique aí, espere Cristo voltar, porque você tem um acordo matrimonial. Você, pastor, mas o homem é um bicho. Não, minha irmã, mas existe um acordo. Não, minha irmã, não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Inclusive, isso é uma questão até de saúde, de dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Ou aquele caso da pessoa que foi comprar um cigarro há 30 anos atrás e não voltou mais. Você vai fazer o que com esse homem, meu pai do céu? Eu vou lhe comprar um cigarro. O menino era pequeno, já tem até filho dele. Aí não, irmã, a irmã tem que esperar, porque vai que ele encontrou o cigarro e volta. Então, por favor, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente acaba botando as pessoas, coloca um peso que nem Cristo colocou. Agora, Cristo odeia o divórcio. Divórcio de, pastor, não aguento mais ele. Ele bota a cueca na mesa. Isso aí não é motivo para divórcio. Motivo para divórcio, meu irmão. Ah, pastor, ele está difícil. Ele está não sei o quê. Ele não fala muito, fala pouco. Não sei. Não, isso não é motivo para divórcio. É preciso que vocês se restaurem, que restaure o casamento. Restaure o casamento. Pode ter diversas dificuldades, incompatibilidade de gênios, incompatibilidade não sei das quantas. Não há motivo bíblico para o divórcio. E eu vou não terminar a mensagem de hoje, por conta do horário. Eu vou deixar Malaquias para uma outra oportunidade. Tá? Deixar para Malaquias, porque ainda tem mais 2 pecados que Malaquias. Eu sabia que não ia dar tempo. Eu sabia que tem muita coisa. Mas eu disse, não, vai que os irmãos colaboram. Eu vou deixar para depois. Tá certo? Mas, queridos, não posso concluir sem dizer que Deus deseja uma igreja reformada.